Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Império das Tintas, em Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo e agora em Patos de Minas. E Casa do Pintor, em Uberaba e Araxá. Participe da promoção Cores da Sorte. Você vai ver hoje no Band Cidade. Período de estiagem prolongado em Uberlândia traz sérias consequências. Uma semana inteira dedicada à cultura gaúcha. Começam os julgamentos na Feira Internacional de Nelore. Ministro das Cidades visita Uberlândia. Candidato à presidência pelo PSDB faz campanha em Uberaba. Agora, no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. O período de estiagem prolongado em Uberlândia trouxe sérias consequências, entre elas o racionamento e a falta de água. Algumas pessoas e empresas tiveram que se adaptar para não sofrerem com a seca. O período seco em Uberlândia acontece entre os meses de julho e o início de outubro. As chuvas estão escassas e os níveis de água nos reservatórios cada vez menores. E para isso, algumas empresas que administram condomínios tomaram medidas para evitar o consumo exagerado na hora da limpeza. Primeiro a gente vem alertando nossos clientes a economizarem água. Nós estamos explicando para eles o que vem acontecendo na cidade de Uberlândia, junto a essa escassez, entregando circulares porta a porta. Nós emitimos e-mail para todos os clientes. Se antigamente, na hora de limpar as casas e os condomínios, as pessoas usavam a velha e boa mangueira, hoje elas são orientadas a utilizar um baldinho com água. Tudo isso como maneira de evitar o desperdício e o consumo exagerado de água. Alguns aceitaram e outros não. O que eu venho dizendo é que, sim, em torno de metade aceitou e outros não. Quem aprendeu rapidinho a lição passada pela empresa foi a zeladora Maria Tereza. Ela explica que pratica no trabalho o mesmo que faz na própria casa. E quando a gente tem a consciência, igual a gente que é dona de casa, a gente sabe economizar e sabe passar para o pessoal que a gente tem que economizar. Ela conta ainda que os moradores do condomínio em que trabalha não acharam ruins as mudanças e fala que eles até ajudam no combate ao desperdício dos recursos hídricos. E a mangueira, eu só utilizava ela, geralmente era para aguar os jardins e lavar as garagens, porque aqui não pode utilizar a mangueira. O diretor técnico do Departamento Municipal de Água e Esgoto explica que a situação é crítica e que são necessárias medidas urgentes para passar pelo período de estiagem. Ele conta ainda que algumas empresas de Uberlândia já foram notificadas por causa do consumo exagerado. Então a gente tem feito todo o esforço desde o início do período de chuva que não as ocorreram, no sentido que a gente possa controlar e conseguirmos fazer um abastecimento para a população. E o DEMAI está oferecendo aos usuários em débito com o departamento a oportunidade de liquidarem as dívidas com descontos de até 90%. A lei permite que os usuários com débitos vencidos até dezembro de 2013, inscritos ou não na dívida ativa, tenham acesso aos descontos que incidirão somente sobre o valor dos juros e multas. A liquidação dos débitos com descontos está acessível ao usuário até o dia 14 de novembro. Para conferir a escala de descontos, o cidadão pode entrar em contato com o DEMAI. No sábado foi comemorado o Dia do Gaúcho. A data foi escolhida para homenagear o início da Revolução Farroupilha. Até domingo, em todo o Brasil, vários eventos serão realizados para lembrar os moradores do sul do país. Além de Buritis, no noroeste de Minas, produtores rurais das colônias gaúchas de vários municípios do país comemoram o Dia do Gaúcho, relembrando suas tradições e seus costumes. É comemorada a Semana Farroupilha por causa da Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. A missa crioula é um momento solene de agradecimento dos gaúchos. É quando o agricultor agradece ao patrão santo, Deus, pela farta produção na lavoura. Missa crioula quer dizer missa nativa, no linguajar próprio do rio-grandense, do gaúcho. A vestimenta típica tanto do peão quanto da prenda é um dos muitos legados da tradição gaúcha.
Um dos itens que não pode faltar é o lenço. Eu gosto muito da cultura, meu pai é gaúcho, me ensinou desde pequeno não, mas me ensinou a seguir as tradições, tomar chimarrão, fazer um churrasco, me ensinou muitas coisas que eu levo comigo até hoje. E hoje eu tento passar isso pro meu irmão, caracterizar ele, colocar o lenço, a bota, a bombacha. O chimarrão está em todas as rodas e promove o companheirismo. As pessoas se reúnem para tomar o chimarrão e quando passa a cuia de mão em mão, né? Cada um na sua vez toma. Quando vai encher a cuia novamente, passa para o outro. E essa roda de chimarrão também a gente aproveita para botar conversa a dia, para trocar ideias, para conversar mesmo. E na exposição internacional de Nelore, na cidade de Uberaba, os especialistas começam a analisar os animais dentro dos julgamentos. As avaliações seguem até domingo, quando serão apresentados os grandes campeões de 2014. O criatório em que seu Antônio trabalha trouxe 25 animais para os julgamentos da Expoinel 2014. Algumas das principais apostas são a fêmea Melinda, de 33 meses e mais de 1.000 quilos, e este garrote de apenas 13 meses e 730 quilos. É um trabalho diário, a gente fala que é o ano todo. A gente até compara que é igual tirar leite. O pessoal fala, o pessoal que produz leite dedica o ano todo, dia a dia, a esse trabalho. O Nelore também não é diferente, é todo dia, desde o paridor até a cocheira da fazenda. Os animais que participam de exposição, eles requerem um tratamento muito especial, porque ele tem que chegar numa condição de apresentação ideal. Participam dos julgamentos animais com idade entre 8 e 36 meses, puros de origem e registrados na Associação Nacional da Raça. Até domingo, quase 1.000 exemplares Nelore vão passar aqui pela pista do Parque Fernando Costa. A Expoinel encerra o calendário nacional de competições da raça e é a última oportunidade para os criadores pontuarem nos rankings. A Expoinel é a exposição que fecha o ano calendário, né? Ela é a última. Ela tem um caráter decisivo dentro dessa competição do ranking nacional e também dos rankings regionais. No nacional ela é obrigatória, né? E no regional ela pode substituir um dos melhores resultados. Então a gente faz o fechamento após ela, porque ela é realmente decisiva. Além de ser uma exposição de alto nível, animais muito bons e tecnicamente é a exposição mais competitiva. O Sindicato do Comércio de Uberlândia realizou uma pesquisa para saber a expectativa dos comerciantes com relação às vendas para o Dia das Crianças. Participaram do levantamento 150 lojistas que fazem parte do segmento de brinquedos. De acordo com a pesquisa, mais de 51% dos entrevistados acreditam que este ano as vendas serão melhores numa comparação com 2013. Desse total, quase 69% esperam uma elevação de até 20% nas vendas. Um homem de 29 anos foi preso em Araxá, no Triângulo Mineiro, acusado de envolvimento com tráfico de drogas. O suspeito foi visualizado quando saía de uma mata no bairro Alvorada. Depois de abordado, ele mostrou à polícia onde tinha enterrado 8 quilos de entorpecentes. Foram apreendidos 6 quilos de maconha e 2 quilos de crack. A motocicleta utilizada pelo acusado também foi apreendida. O homem negou ser o dono da droga e ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Araxá. O ministro das Cidades visita Uberlândia e assina contrato para a construção de casas populares. Todos os detalhes você acompanha logo depois do intervalo. Eu volto em instantes. O ministro das Cidades, Gilberto Magalhães Occhi, se reuniu hoje com o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado. Os dois assinaram um contrato para a construção de 5.200 unidades habitacionais. A assinatura do contrato reuniu autoridades políticas e empresários de Uberlândia e da região. O município de Uberlândia fez a contratação através do programa Minha Casa Minha Vida de 5.200 casas habitacionais. O ministro das Cidades, Gilberto Magalhães Occhi, e o prefeito Gilmar Machado assinaram os documentos. Um investimento de 338 milhões de reais, mais um aporte em infraestrutura ligado a reforços no sistema de abastecimento de água e esgoto e melhorias do sistema viário, que somam a ordem de 20 milhões de reais. O ministro das Cidades afirma que este é um compromisso de governo e não uma ação de campanha eleitoral.
A legislação, ela permite continuar a fazer as assinaturas do contrato e o programa tem que continuar. A meta do programa é 3.750.000 unidades. Nós estamos chegando próximo da meta. Se nós tivéssemos que aguardar, nós não bateríamos a meta, a população não seria atendida e nós não temos motivo para não fazer isso. Então nós estamos assinando o contrato, nós estamos entregando obras que são necessárias à população, seja ela do Minha Casa Minha Vida, seja ela qualquer uma que seja, de mobilidade, de saneamento, aeroportos, portos. O município realizou os estudos necessários para atender as demandas futuras referente aos equipamentos de educação, saúde e assistência social, as quais beneficiarão os moradores dos residenciais Piquis e Monte Hebron. Segundo o prefeito Gilmar Machado, toda uma fiscalização será realizada para não ter os problemas de construção, como no caso do Shopping Park. Primeiro, nós estamos tendo um acompanhamento, né? Hoje nós estamos assinando e a partir de agora os nossos secretários estarão acompanhando todo o desenrolar da obra. E além disso, nós estamos assinando juntos os equipamentos, que agora então, a obra começa junto, os equipamentos junto com a construção das casas. Já o candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, esteve em Uberaba. Gabriela, o candidato não poupou críticas aos adversários. Boa noite. Boa noite, Natália. É verdade, as críticas mais uma vez foram direcionadas ao governo atual. Aécio Neves chegou a Uberaba pela manhã. Além das farpas, o candidato falou ainda em diálogo com as classes trabalhistas e investimentos no agronegócio. Confiante, alegre e cercado de correligionários, o presidenciável Aécio Neves chegou em Uberaba e foi recebido no aeroporto com uma grande festa. Em coletiva, Aécio destacou o agronegócio como instrumento essencial ao crescimento do país e na geração de emprego e renda. Nós estaremos investindo cada vez mais em novas tecnologias, em inovação e abrindo novas fronteiras para aqueles que produzem no Brasil. O Brasil deve muito ao esforço do homem do campo para ter hoje um mínimo de crescimento. O presidenciável não economizou críticas ao governo Dilma em se tratando de investimentos, denominando a atual política adotada de Estado unitário. Nós vamos investir de forma planejada aquilo que o atual governo não fez. E mais do que isso, vamos resgatar a condição dos municípios avançarem também com novas receitas. O governo federal transformou o Brasil no Estado unitário, onde apenas o governo federal tudo tem, o governo federal tudo pode, tudo decide. Questionado sobre o fator previdenciário, o candidato ressaltou o diálogo que manterá com as classes trabalhistas em todo o país. Uma alternativa que permita a sobrevivência, obviamente, do equilíbrio da Previdência, mas que tire o fator previdenciário, o ônus do fator previdenciário das costas dos aposentados brasileiros. E faremos isso como nós sempre fizemos, um diálogo permanente com a classe trabalhadora. Em seguida, debaixo de uma chuva de papéis e queima de fogos, Aécio Neves saiu em carreata pelas ruas de Uberaba e fez o tradicional corpo a corpo com eleitores no centro da cidade. E por falar em eleições, uma dúvida sempre toma conta dos eleitores com deficiência. Será que todas as sessões possuem acessibilidade? Acompanhe a resposta. Eleições 2014 e o assunto agora é acessibilidade. Cristiano, todas as sessões eleitorais possuem essa questão da acessibilidade para as pessoas que sobrevivem em cadeiras de rodas? Isso, todos os locais de votação estão preparados para receber essas pessoas. Os mesários foram treinados para atender esses eleitores. A Justiça Eleitoral periodicamente entra em contato com os locais de votação justamente para se adequar às exigências da lei dos deficientes físicos. Um outro dado que chama a atenção, mulheres que dão à luz no dia da eleição e pessoas que estão acamadas, como elas devem fazer? Isso, essas pessoas que não puderem comparecer no dia da eleição para votar ou justificar, ela pode justificar depois do pleito eleitoral. Ela tem 60 dias para procurar o juiz da sua zona eleitoral e fazer a justificativa, juntando as documentações que comprove o motivo da ausência. Larissa Santos para Band Triângulo, eleições 2014.
Na terceira reportagem da série especial Emagreça com Saúde, vamos falar de um assunto delicado, a obesidade. O Band Cidade volta já já. Na terceira reportagem da série especial Emagreça com Saúde, vamos falar de um assunto delicado, a obesidade e a relação dela com cirurgia bariátrica como forma de emagrecimento. As imagens caseiras mostram o conferente Antônio Rodrigues, que chegou a pesar 200 quilos. Mas, 9 anos atrás, realizou uma cirurgia bariátrica como método de emagrecimento rápido. Hoje, satisfeito com o resultado, ele explica que se sente bem consigo e com a balança. O processo cirúrgico, para mim, foi um sucesso total, né? Porque me ressurgiu das cinzas, me trouxe para a vida novamente. E foi um processo, como eu segui todas as recomendações médicas, foi tranquilo, fui adquirindo a minha forma novamente. Foi um tratamento longo, demorado, mas foi sucesso total. O cirurgião bariátrico explica o que é o procedimento e para quem ele é indicado. Hoje em dia, com o avanço da videolaparoscopia, a gente transformou a cirurgia num procedimento muito mais seguro, muito mais corriqueiro, né? Hoje a gente realiza na nossa clínica cerca de 40 cirurgias por mês, quer dizer, virou uma coisa muito mais tranquila de se lidar. Então a laparoscopia é aquela cirurgia pelos pequenos furinhos, onde você não tem mais incisões grandes. Isso no paciente obeso é muito importante, porque quando você tinha aquelas incisões, pela própria obesidade, a recuperação era muito mais difícil. Mais que uma mudança no estômago ou no físico dos pacientes, a psicóloga, que faz parte do corpo bariátrico, conta que para alcançar os resultados desejados com a cirurgia, é preciso uma mudança de mentalidade que irá auxiliar no pré e pós-operatório. A consciência pré é mais importante que a pós, porque é aí que a gente vai trabalhar com o paciente a fantasia que ele tem do ser emagrecido. Não existe isso. O paciente tem que aprender que após a cirurgia bariátrica ele tem que participar desse processo, senão ele vai voltar a engordar. O que a gente mais vê atualmente é paciente com reganho de peso. A obesidade é considerada uma epidemia mundial, né? E no século XXI talvez seja a doença que tem mais crescido entre nós e que tem o potencial de trazer com ela muitas doenças associadas à obesidade e trazer não só muitas internações por problemas graves, como também muitas mortes. Agora o esporte. Amanhã, os alunos da ginástica artística da Iniciação Esportiva da Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, embarcam para Belo Horizonte, onde irão disputar o Campeonato Mineiro de Ginástica Artística. A competição será realizada entre os dias 25 e 27 de setembro. No total, 10 atletas representarão a cidade. Além do campeonato estadual, 5 desses atletas viajam para Porto Alegre em outubro para competirem no Campeonato Brasileiro. Depois de perder o clássico para o Atlético, o Cruzeiro está de olho no Coritiba. O jogo será daqui a pouco, fora de casa. A ordem na Toca da Raposa é vencer. O clássico contra o Atlético trouxe consequências para o Cruzeiro. A derrota, as cobranças e uma baixa importante no time. O atacante Alisson sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, sem previsão de volta. O Alisson é um jogador de muita qualidade, um jogador muito rápido. Pega a bola e sempre tem o foco de ir para cima do adversário. Então acho que sim, ele vai fazer falta para a nossa equipe. O companheiro de Marcelo Moreno no ataque ainda é uma dúvida. Pelo menos existem boas opções. O William, Dagoberto, o Marlone, Marquinhos, pode escolher. Depois da primeira derrota em casa neste Brasileirão, o Cruzeiro tem agora 2 compromissos fora, contra Coritiba e depois o Sport. Se a fase do time inspira reflexão, pelo menos os números trazem confiança. O Cruzeiro é o melhor visitante deste campeonato. Um visitante indigesto, quase 55% de aproveitamento fora de casa. O adversário da vez é o Coritiba. Sempre é complicado, sempre foi difícil. Eles têm demonstrado isso dentro de casa. Então a gente vai com tudo para buscar uma vitória e o Cruzeiro tem condições, capacidade para buscar a vitória. Será o duelo do canhotinho Everton Ribeiro contra o canhotinho Alex.
No Couto Pereira, o Coxa desbancou o poderoso São Paulo. Temos que ir atento. Primeiro jogo contra o Curitiba, sabe a dificuldade que é lá, então vamos lá para fazer um bom jogo e, se Deus quiser, conseguir uma vitória. Voltar a vencer é só o que interessa. A gente tenta fazer os gols, ajudar o Cruzeiro, que eu acho que é o foco principal. Já o Atlético Mineiro vai ter mais uma partida em Belo Horizonte. O adversário da vez é o Santos. O Galo quer vencer e encostar na briga pela Libertadores. O sonho de ser um jogador profissional? Estes são alguns garotos das categorias de base do Atlético. Olhares atentos para mais um treino comandado pelo técnico Leverkusen. Um deles é Gesiel, zagueiro 20 anos, busca inspiração em Gemerson, zagueiro que veio do time júnior e tem se destacado na equipe principal. Inspiração, né, pra gente um dia ter a oportunidade também de estar seguindo o passo dele que ele está seguindo e seguir a carreira. Além de Gemerson, tem um outro jogador das categorias de base do Atlético que tem feito sucesso entre os profissionais. Um atacante que virou inclusive xodó da torcida. Carlos, 19 anos, 3 gols nos últimos 2 jogos. No clássico foi herói, balançou as redes 2 vezes. Tá sendo sensacional, tipo, demorou para a ficha cair e tá sendo um momento brilhante na minha carreira. A vida do prata da casa mudou de repente. Aos poucos, a timidez vai ficando de lado. Autógrafos, entrevistas, sucesso. Um momento muito mágico. Tipo, eu sonhava com isso e não esperava ser tão rápido assim. 2 meses atrás eu estava só vendo o jogo aqui o treino do profissional, ficava admirando muito o Jô, o meu sonho é jogar do lado dele e hoje jogando do lado dele, né? Outros garotos da base têm marcado presença no time principal. O lateral Alex Silva, o volante Eduardo e o meio-atacante Marion já tiveram oportunidades. Todos realizando o sonho de ser um jogador profissional. Sonho que em breve Gesiel e muitos outros garotos esperam realizar. E pela Série B do Brasileirão, o América foi a Santa Catarina para enfrentar o Joinville. O Coelho saiu na frente, mas cedeu o empate. O Coelho abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. O meia Williams recebe lançamento de Renan Oliveira, dribla o goleiro Ivan antes de marcar. América 1-0. O empate do Joinville veio aos 29 minutos do segundo tempo. Hugo aproveita cruzamento de Thiago Medeiros e deixa tudo igual. Joinville 1, América 1. Boa noite para você.